Então vamos lá, ó. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar é constante. Gente, olha, esse escalar eu tenho que colocar aqui, tá? Mas é velocidade, tá? Então pense em velocidade. Velocidade é rapidez. Então é aquele em que a velocidade é constante. Vocês entendem o que é constante? Sim. Vocês entendem? Constante é algo que não varia, tá? Então, por exemplo, velocidade escalar é constante, quer dizer que durante todo o deslocamento, durante todo o percurso, esse móvel mantém a mesma velocidade, entendeu? Por exemplo, um carro é diferente, olha, é difícil ficar numa velocidade constante, né? A não ser que você pegue ali uma rodovia e não tenha trânsito. Aí você consegue ficar numa velocidade constante durante certo tempo. Mas vai ter momentos que vai ter curva, você vai pegar trânsito, você vai pegar lombada, né? E aí você vai ter que frear, ou então numa descida você vai acelerar, né? Vai ganhar velocidade, a velocidade vai variar. Mas no caso de um avião, de um helicóptero, né? É mais fácil da gente imaginar essa velocidade constante, certo? Seria assim um helicóptero, né? Voando a uma velocidade de, sei lá, 300 km por hora, dá para imaginar, né? Ele voando sempre nessa mesma velocidade. Tá? Ele não varia a velocidade, né? Um avião também, quem já viajou de avião aí sabe, né? Já viu ali que ele marca a velocidade do avião. Então às vezes ele está ali a 800 km por hora e ele fica naquela velocidade durante muito tempo, né? O piloto até aciona o piloto de bordo lá e fica, né? Vai no automático. Então avião e helicóptero são coisas mais fáceis, porque eles não pegam trânsito, né? Eles não precisam fazer curva, desviar de nada. Então é mais fácil imaginar avião e helicóptero. Então, ó, o movimento uniforme é aquele que a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Porque se ela for igual a zero, o que acontece, gente? Se um móvel tiver com velocidade zero? Ele está em repouso. Ele está em repouso, né? Quem que falou? João Cruz. Muito bom, João. Se tiver em repouso, se tiver velocidade zero, ele está em repouso, ele está parado, tá? Então, por isso que movimento uniforme ele tem que estar em movimento, né? Se for igual a zero, ele não está em movimento, ele está parado. Então, ó, aquele que a velocidade escalar é constante e diferente de zero, tá? Não pode ser zero em todos os momentos, né? Isso aí você fala assim, tá, velocidade constante. Qual a velocidade? Zero. Não é assim, poxa, ele não está em movimento. De modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo, ou seja, ele se desloca uma mesma quantidade de metros ou de quilômetros, né, numa mesma quantidade de tempo. Por exemplo, 50 km por hora. A cada hora ele se desloca 50 km. Passou 2 horas, 100 km, 3 horas, 150 km. Então, as variações de espaço, né, são iguais nos mesmos intervalos de tempo. Ou seja, a cada hora ele desloca 50 km. Entendeu? Seria mais ou menos isso, tá? Aí eu dei um exemplozinho aqui, olha. Por exemplo, tem o nosso carrinho aqui, né? A gente vai começar a observá-lo aqui no instante zero, tá? Comecei a observar, aciono o cronômetro. Aí vamos supor que ele está aqui no instante zero e está nessa posição 2 aqui, olha, tá? Tá em 2 metros aqui. E aí, quando deu 1 segundo, eu tirei uma foto, né? Tirei uma foto, ele estava lá na posição 12 metros. Quando deu 2 segundos, eu tirei outra foto. Ele estava na posição 22. 3 segundos, ele estava na posição 32, entenderam aqui? A cada segundo eu tirava uma foto dele e via que ele estava se deslocando aqui, olha, 10 metros, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? De 2 para 12 foi 10, né? Variação de deslocamento. De 12 para 22 foi 10, de 22 para 32, 10 também. Então, a cada segundo ele se deslocou 10 metros, tá? Então, isso é um movimento uniforme. Se eu pegar a velocidade média, né, calcular a velocidade média entre quaisquer 2 instantes aqui, se eu quiser pegar entre o instante T5 e T4, né, vai ser 52 menos 42, vai dar 10, né? Dividido por 5 menos 4, que é 1, então vai ficar 10 dividido por 1. Então, se eu pegar aqui, ó, entre o 12 e o 2, olha, a conta que eu faria, né, para calcular a velocidade média seria
o intervalo de espaço sobre o intervalo de tempo, né? Δs sobre Δt. E aí o Δs é a posição final menos a posição inicial. Então seria 12 menos 2, certo? A posição inicial é de onde ele saiu, né? A posição final é de onde ele parou. Como eu só estou considerando esses dois tempos aqui, eu esqueço o que está lá para frente, tá? Eu estou só olhando só nesses dois primeiros instantes aqui, olha. Tá? Do 12 e o 2 e do 1 e o 0, tá certo? Então ficaria 12 menos 2 e 1 menos 0. Isso dá 10 dividido por 1. Vocês conseguem enxergar? Então a velocidade Sim. média, aqui nesse primeiro instante, né, nesse primeiro segundo, a velocidade média dele seria de 10 metros por segundo. No segundo instante aqui, gente, olha, entre o T1 e o T2, olha, entre o segundo 1 e o segundo 2. Aí eu vou analisar só esses dois agora, ó, só esse intervalo de tempo aqui, tá, de tempo e espaço. Então, a posição final é 22, né? Ele está se deslocando da esquerda para a direita. Então, a posição final é 22 e a posição inicial é 12. Então, eu faço 22 menos 12 dividido por 2 menos 1, porque o tempo final aqui é 2 segundos e o tempo inicial é 1, tá? Então, seria 10 também. Vocês conseguem ver? 22 menos 12 dá 10, 2 menos 1 dá 1. Então, 10 dividido por 1, 10. A mesma coisa aconteceria aqui. Se eu pegasse entre o instante T2 e T3, olha, pegando só esse instante, só esse intervalo de tempo e espaço, né? Eu faria espaço final menos espaço inicial, 32 menos 22, sobre tempo final, que é 3, menos o tempo inicial, que é 2. E assim faria em qualquer um dos intervalos, e a minha conta daria 10 metros por segundo em qualquer intervalo que eu pegar, entendeu? Então, o movimento uniforme, né? Uniforme quer dizer o mesmo, tá? Vocês usam uniforme da escola, né? Quer dizer que vocês usam a mesma vestimenta, a mesma roupa, né? A mesma camiseta, pelo menos, né? Uniforme é isso, tá tudo igual, tá? Então, o movimento uniforme quer dizer que ele tem a mesma, ele se desloca a mesma quantidade de metros ou de quilômetros no mesmo período de tempo, certo? E aí ele vai ter a mesma velocidade, né? A velocidade vai ser constante em todos os instantes que eu pegar aqui, tá certo? Agora vamos ver a diferença do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado, que é o MUV. O movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade escalar varia. Entendeu? Agora a velocidade vai variar. Só que ela vai variar de uma maneira uniforme. A velocidade escalar, ela sofre variações iguais em intervalo de tempos iguais. Então, por exemplo, vamos lá com o carrinho de novo, olha. Aqui do T0 para o T1, olha, do T0 para o T1, ele estava aqui na posição 2, né, posição inicial, e ele foi para a posição 6, tá? Tirei uma foto lá 1 segundo depois de eu começar a cronometrar o movimento dele. Então, se eu pegar a velocidade aqui, né, eu faria 6 menos 2, correto? Que foi o intervalo de espaço, né? Então, seria 6 menos 2 daria 4, certo? Dividido por 1 menos 0, né, por 1, daria 4 metros por segundo. Então, nesse intervalo de tempo aqui, foi 4 metros por segundo a velocidade dele. Aí, lá no intervalo, no segundo, né, no T2 igual a 2 segundos, a posição dele foi para 18. Aí, lá no terceiro segundo, a posição dele foi para o 38. No quarto segundo, foi para 66. E no quinto segundo, foi para 102. Ou seja, a posição dele, ela não foi variando, né, da mesma maneira, entendeu? O tempo, olha, foi passando 1 segundo. De 1 segundo em 1 segundo eu fui tirando a foto. Mas o espaço, né, o intervalo de espaço que ele percorreu não foi o mesmo, entenderam? Então, se eu for calcular a velocidade entre os dois primeiros instantes aqui, olha, entre o instante T1 e T0, eu vou fazer o intervalo de espaço, né, espaço final menos espaço inicial, 6 menos 2 dá 4, e 1 menos 0 dá 1, né? Então, seria 4 metros por segundo. Vocês conseguem enxergar aqui? Que a velocidade nesse primeiro intervalo aqui, olha, foi 4 metros por segundo. Aí agora, analisando aqui esse intervalo do 6 metros para a posição 18 metros. Ele levou 1 segundo para sair da posição 6 e ir para a posição 18, ou seja, ele deslocou 12 metros aqui, tá vendo? Em 1 segundo,
ele deslocou 12 metros agora, olha. Foram 12 metros por segundo. Aqui agora pegando o T2 e o T3, né? Nesse segundo aqui, ele se deslocou, ele saiu da posição 18 e foi para a posição 38. Ou seja, ele se deslocou 20 metros. Ele deslocou 20 metros nesse segundo aqui, olha. Entenderam? Do 38 para o 66, né? Ele saiu do 38 e foi para o 66, ele deslocou 28, né? 28 metros aqui nesse segundo aqui, entendeu? E aqui nesse do quarto segundo para o quinto segundo, né? Entre os instantes 4 segundos e 5 segundos, ele se deslocou 36, né? 36 metros ele se deslocou aqui, olha, nesse segundo. Entendeu? Então aqui não é possível calcular a velocidade média, porque em cada instante aqui ela foi variando. Só que ela variou de uma maneira uniforme. Se vocês repararem bem aqui, gente, olha, vamos ver aqui. Aqui a velocidade média nesse primeiro instante aqui, né, foi de 4 metros por segundo. Nesse segundo instante foi de 12 metros por segundo. Nesse terceiro instante aqui, olha, do terceiro para o quarto, né, variou 20 metros por segundo. Ela já era de 20 metros por segundo. Do 3 segundos para o 4 segundos, ela já era de 28 metros por segundo. Ou seja, ela estava aumentando a velocidade, tá vendo? O carrinho estava aumentando a velocidade. E nos últimos instantes aqui que foram analisados, né, a velocidade já era de 36 metros por segundo. Mas vocês conseguem ver que ela está variando aqui, né? Ela está aumentando a velocidade, mas ela está aumentando sempre de maneira uniforme. Vocês conseguem enxergar isso, olhando esses números aqui? Sim. Ela varia de quantos em quantos? 8. 8 em 8, né? Quem falou foi o João Cruz? Eu e a Ana Carolina, a gente foi quase no mesmo. Muito bom os dois. Então, olha, tá variando a velocidade. Ela não está constante mais, igual no movimento uniforme. Só que ela está variando, ela está aumentando 8 metros por segundo. Né? Então, do 4 para o 12, aumentou 8. Do 12 para o 20, aumentou 8. Do 20 para o 28, foram 8 a mais. E do 28 para o 36, também aumentou 8. Gente, vai ter outra fórmula aí, tá? Então, olha, a cada segundo que está passando, o automóvel está acelerando 8 metros por segundo, tá? Então, são 8 metros por segundo que ele está aumentando a velocidade, né? Ele está aumentando 8 metros por segundo a cada segundo. E isso a gente chama de aceleração. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, olha. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia de forma uniforme. Então, nesse último exemplo que a gente viu, né, no primeiro segundo aí, né, a velocidade era de 4 metros por segundo. Do segundo 1, do primeiro segundo até o segundo segundo, né, de 1 segundo até 2 segundos, a velocidade era de 12 metros por segundo. Aí depois de 20, aí depois 28 e depois 36. Então a gente vê aqui que de 4 metros por segundo para 12 metros por segundo, a velocidade aumentou em 8 metros por segundo. De 12 metros por segundo para 20 metros por segundo, ela aumentou também 8 metros por segundo. E isso aconteceu nos outros intervalos que eu analisei aqui também, tá? Então, olha, a cada segundo que passou, a velocidade do móvel, né, do automóvel, aumentou em 8 metros por segundo, entendeu? E aí dizemos que o automóvel sofreu uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, olha, outra formulazinha aí, gente. Aceleração. Aceleração, a unidade de medida dela, tá? No Sistema Internacional de Medidas, vai ser metros por segundo ao quadrado. Ou seja, vai ser a variação de uma velocidade, tá? A cada segundo. Então, que nem aqui. Aqui, a cada segundo que passou, a velocidade aumentou em 8 metros por segundo. Então, a gente diz que houve uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver aqui se tem alguns exemplos aqui. O movimento uniformemente variado, ele pode ser classificado em 3 maneiras diferentes. Ele pode ser classificado em acelerado, que é quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o passar do tempo. Que nem nesse exemplo que a gente deu agora, que a gente viu, o movimento ele foi acelerado. Por quê? Porque ele foi aumentando a velocidade dele.
entendeu? Então é isso que está dizendo aqui, tá? Quando o módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade, né, é sempre crescente, ele está sempre aumentando com o passar do tempo, entendeu? Então, por exemplo, você sai de uma velocidade, você começa a aumentar a tua velocidade, então o teu movimento ele é acelerado, você está aumentando a velocidade. Então a gente tem um exemplo aqui de um carro, olha, o carro está parado, tá? Nesse tempo zero aqui, né? O T1 aqui ele está parado aqui, olha, tá vendo? O velocímetro dele está no zero, certo? Quando passou 2 segundos, olha, o velocímetro dele já estava marcando 20 km aqui, tá vendo? Tá entre o 0 e 40, né? Então tá 20 km por hora. 2 segundos depois, a velocidade dele estava... Então, olha, ele saiu do 0, foi pro 20, depois foi pro 40 e aqui foi pro 80. A cada 2 segundos que está passando, né? Ele está aumentando a velocidade, tá vendo? Então, esse é um movimento acelerado, tá certo? Então, aqui é o V0, né? A velocidade que é 0, porque ele está parado. Aqui é a velocidade instantânea dele, tá olhando na hora que eu olho no velocímetro. A minha velocidade instantânea, desculpa, é de 20 km por hora. Aqui é de 40 ou 50. E aqui está em 80, tá? Velocidade instantânea, tá? O movimento uniformemente variado, ele também pode ser retardado, tá? Quando que ele vai ser retardado? Quando a velocidade ela diminui, tá certo? Então, por exemplo, no primeiro instante que eu comecei a observar esse carro aqui, o velocímetro dele estava marcando aqui 100 km por hora, olha. 2 segundos depois, ele já estava marcando 60 km por hora. Passado mais 2 segundos, a velocidade dele já era de 20 por hora. E passados mais 2 segundos, né, ele já estava em repouso. Tá vendo? Se vocês observarem atrás do carro aqui, olha, tem uns risquinhos, tá vendo? Esses risquinhos, né, quanto mais risquinhos tem, maior é a velocidade dele, tá? Daí você vê aqui que ele está diminuindo e quando ele está parado não tem risquinho nenhum aqui, né? Esse risquinho é pra gente ter uma ideia, assim, de que ele está em movimento, tá certo? Então, o que é um movimento retardado, né? Movimento retardado é quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre decrescente com o passar do tempo. Então, por exemplo, se você está numa velocidade, você está parando o carro, né, ou a moto, ou qualquer móvel que seja, você chuta uma bola, né? Você chutou, ela está numa aceleração, ela vai acelerar, porque ela está parada, ela vai acelerar. Vai chegar uma hora que ela vai ficar com uma aceleração zero, que ela vai ficar com uma velocidade constante, e vai chegar um momento que ela vai parar. Nesse momento que ela está parando, é um movimento retardado, entendeu? Ela está diminuindo a velocidade dela até ela finalmente parar. Então aqui a gente tem, né? Eu coloquei aqui velocidade instantânea, né? 100 o quê? Quilômetros por hora, que é o que está marcando aqui no velocímetro. 2 segundos depois a velocidade é de 60 por hora. No quarto segundo aqui a velocidade é de 20 km por hora e aqui ele está em repouso, está parado. Então a gente viu que o movimento uniformemente variado ele pode ser acelerado, que é quando a velocidade está aumentando, pode ser retardado, que é quando a velocidade está diminuindo, e ele pode ser também uniforme. Quando que ele vai ser uniforme? Quando a velocidade ela se manter a mesma, tá? Então, quando a velocidade se mantém a mesma, quando o módulo da velocidade escalar instantânea é constante, ou seja, sempre o mesmo, né? E diferente de zero, lógico, com o passar do tempo, a gente diz que o movimento é uniforme. Então aqui nas 4 figurinhas, né, o automóvel está a 80 km por hora, portanto a velocidade é uniforme, né, a velocidade é a mesma, e nesse caso, gente, não tem aceleração, tá certo? Então quando um automóvel ou qualquer móvel está com velocidade constante, a aceleração é igual a zero, entendeu? Ele não tem aceleração quando o movimento é uniforme. Aqui vamos ver alguns gráficos aqui, olha.
O movimento retardado aqui desse primeiro gráfico, né? Porque em iguais intervalos de ΔT, o ΔT é esse eixo aqui que está na horizontal, tá? Então aqui seria, por exemplo, o caso de eu chutar uma bola, tá? Então, se eu chuto uma bola, né? A bola ela ganha uma velocidade aqui, aí depois ela começa a perder velocidade, né? Até que ela chegue e para, tá? Esse daqui, olha, é o eixo do espaço, certo? Então, quanto mais para cima estiver, mais espaço ela vai se deslocar, maior vai ser o deslocamento, tá certo? Então, nesse caso aqui, né? Tava aqui numa posição, aí foi deslocando, aqui tá passando o tempo, tá? Foi deslocando aqui, chega uma hora que ela começa a se deslocar menos, tá? Tá passando o tempo e vai chegar uma hora que ele vai parar. Nesse caso aqui não, olha, nesse caso ele saiu de uma posição e ele tá, conforme vai passando o tempo, o espaço vai aumentando, tá vendo? Ou seja, a posição aqui, né, ele vai se deslocando mais conforme o passar do tempo. E nesse caso aqui ele é uniforme, tá? Isso aqui vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando a gente começar a lidar com números, na hora de montar os gráficos, tá? Olhando assim parece meio estranho. Isso aqui é só para vocês conhecerem, tá? Os gráficos do movimento uniformemente variado, que ele é diferente do movimento uniforme, que era sempre uma reta. Para comparar o desempenho de automóveis, são realizados testes em pistas de provas. Isso aqui vocês já viram, olha. Suponha que dois automóveis, um Fusca e um Gol, tenham sido testados na mesma pista. Dirigindo o Fusca, o piloto de provas conseguiu uma variação de velocidade escalar de 0 a 100 km por hora. Vocês já viram falar disso, não viram? Quanto que o carro faz de 0 a 100? Né? Ou seja, quanto que ele faz para sair do repouso até atingir a velocidade de 100 km por hora, né? Um dos carros mais rápidos do Brasil aí é o Camaro, né? Que faz aí 4,2 segundos para ele sair do repouso, né? Para a velocidade de 100 km por hora. E tem alguns carros aí que fazem próximo disso, né? E tem outros que fazem muito acima disso. Então aqui, vamos supor aqui, tá? Uma suposição, tá, gente? Isso aqui eu não peguei dados reais, não. O do Gol é real, mas o do Fusca eu não sei. Dirigindo o Fusca, o piloto de provas conseguiu uma variação de velocidade escalar de 0 a 100 em aproximadamente 40 segundos. Ou seja, ele saiu do repouso e foi acelerando o carro, entendeu? Foi acelerando. E levou 40 segundos para que o velocímetro, né? Para que o ponteiro do velocímetro alcançasse a marca de 100 km por hora, entendeu? Então, a gente diz que ele levou, né, de 0 a 100 km por hora, ele levou 40 segundos. Então, dividindo essa variação pelo intervalo de tempo, né, variação de 100 km por hora, que é a velocidade, pelo intervalo de tempo, que é 40 segundos, né, a gente vai obter aí, ó, 2,5 km, né, 2,5 km por hora por segundo. Ou seja, a cada segundo que passou, o carro foi ganhando velocidade, né? E qual que foi essa variação de velocidade? A cada segundo que passou, ele foi ganhando, foi aumentando a sua velocidade em 2,5 km por hora, entendeu? É lógico que isso aqui, gente, não é uma constante, né? Porque quando você sai do repouso, a tua velocidade, ela demora um pouco para embalar, né? Na hora que você sai, se vocês já saíram de bicicleta, de carro, né? Qualquer móvel que você vai sair, até mesmo uma corrida, né? Quando você larga, aquele primeiro segundo ali, ele não é tão rápido quanto do primeiro segundo para o segundo segundo, né? Entenderam o que eu tô falando? Quando você larga, a tua velocidade ela é mais lenta geralmente, né? Porque para você sair do repouso exige um gasto de energia maior, né? Do que quando você já está em movimento. Então, olha aqui, olha. A gente dividiu 100 km por hora por 40 segundos, né? E obteve uma variação aqui de 2,5 km por hora a cada segundo, entendeu? Ou seja, a cada segundo que passou, o Fusquinha foi ganhando velocidade em média aqui, né? 2,5 km por hora, tá certo? É como se fosse assim, ele saiu do zero, um segundo depois, ele estava a 2,5 km por hora de velocidade. Quando deu 2 segundos, né, após acionar o cronômetro, né, ele acelerar, o carro já estava a 5 km por hora de velocidade, entenderam? É como se fosse assim, tá? É lógico que na realidade não é assim que acontece.
Mas isso significa que, em média, tá? Em média, a velocidade escalar do Fusca variou 2,5 km por hora em cada segundo. Esse resultado é a aceleração escalar média do Fusca, ou seja, a aceleração dele foi de 2,5 km por hora por segundo, tá? Aí vamos ver o Gol agora. Quando ele foi testar o Gol, o piloto conseguiu uma variação de velocidade escalar de 0 a 100, né? De 0, esqueci de colocar de 0 a 100 aqui, esqueci de 0 a 100 em cerca de 10 segundos. Então observe que a variação da velocidade foi igual à do teste anterior, né? Que foi de 100 km por hora. Então ele variou a velocidade de 0 até 100 km por hora. A variação de velocidade foi a mesma nos dois casos, tá? Mas no caso do Fusca ele levou 40 segundos para fazer essa variação de velocidade e no Gol ele fez essa variação, né, num tempo menor. Ele fez em 10 segundos, tá? Então a aceleração dele foi maior, entenderam? Então a aceleração dele, olha, foi de 10 km por hora por segundo, ou seja, a cada segundo ele ganhava 10 km por hora, entendeu? É como se ele saísse do repouso, 1 segundo depois ele tivesse a 10 km por hora. 2 segundos depois ele estaria a 20 por hora. 3 segundos depois ele estaria a 30 por hora, entenderam? Até chegar no 10º segundo ele está a 100 por hora. Na realidade a gente sabe que não é isso, tá? Por isso que a gente fala que é uma média, tá, gente? Então, ó, isso significa que, em média, a velocidade escalar do Gol variou 10 km por hora em cada segundo. Esse resultado é a aceleração escalar média do Gol. Portanto, a velocidade escalar média do Gol variou mais rapidamente que a do Fusca, e por isso o desempenho do Gol, nesse aspecto, né, de aceleração, é melhor que o do Fusca. Aí vamos ver o que é a aceleração. A aceleração escalar média entre dois instantes é a variação de velocidade por unidade de tempo, tá? Então vai ser sempre a velocidade por uma unidade de tempo. A fórmula é essa daqui agora, olha. Então a gente tinha guardado, né? Pelo menos quem fez bastante exercício aí já deve ter guardado a fórmula da velocidade média, né? Que é o ΔS sobre ΔT. E agora a gente vai ter outra formulazinha, olha, que é a segunda fórmula mais famosa aí da física, que é a da aceleração, que é o ΔV sobre ΔT, tá? Então, o que vai ser o ΔV, né? A variação de velocidade? Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT vai continuar sendo o tempo final menos o tempo inicial. É importante salientar que o conceito da aceleração escalar diz respeito não apenas aos casos em que o corpo ganha velocidade, mas também aos casos em que ele perde velocidade. Quando ele perde velocidade, o que vai acontecer, gente? A velocidade, a aceleração, ela vai ser negativa, tá? Então, para a aceleração escalar de um corpo ser diferente de zero, basta que sua velocidade escalar esteja variando. Então, se ela estiver aumentando, a aceleração vai ser positiva. Se a velocidade estiver diminuindo, a aceleração vai ser negativa. Se a velocidade for constante, a aceleração vai ser nula, tá? Para exemplificar, vamos dar um exemplo aqui para vocês verem agora na prática, né? Vamos calcular com números aqui que fica mais fácil. Para exemplificar o cálculo da aceleração escalar média, em um caso em que um corpo perde velocidade, suponha que um automóvel com velocidade escalar igual a 108 km por hora, tá? Então vamos supor que o automóvel está a 108 km por hora. E aí ele passa a frear, parando após 6 segundos, entendeu? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter a nossa fórmula, né, da aceleração média, aceleração escalar média, vai ser igual a ΔV sobre ΔT. E aí a fórmula, né, que não era para aparecer agora, vai ser essa daqui, olha, 0 km por hora menos 108, né? Por quê, gente? Tá, apareceu. Aqui a gente vai fazer a velocidade final menos a inicial, correto? Vocês conseguem ver que a final vai ser 0 e a inicial vai ser 108? Entenderam? Então, a variação de velocidade ela vai ser negativa. Por quê? Porque a variação de velocidade é velocidade final menos inicial. Então, a final é 0. Tá? Por quê? Porque ele freou, ele parou o carro.
Tá? E a velocidade inicial é a hora que eu comecei a observar esse caso aqui, comecei a observar essa situação aqui. Tá? Então eu comecei a observar, ele estava 108 por hora, que era a velocidade inicial dele. E após passados 6 segundos, né, que é o ΔT, olha, então a velocidade foi de menos 18 km por hora por segundo. Tá? Ou seja, ele teve uma desaceleração. É isso que vai significar quando a aceleração for negativa, tá certo? Aceleração negativa quer dizer que ele está perdendo velocidade, ele está desacelerando, ele está diminuindo a sua velocidade, tá? Então ele foi diminuindo, né, 18 km por hora a cada segundo que passou. Então, ó, se eu for ver assim, né, em média, assim, na teoria, ele estava 108 km. Um segundo depois, ele estava 18 km por hora mais lento, ou seja, ele já estava 90 por hora. Passado mais um segundo, ele já estava 72 km por hora, entenderam? A cada segundo foi diminuindo a velocidade dele em 18 km horários. Então esse resultado significa que a velocidade escalar média do veículo diminuiu em média 18 km por hora a cada segundo que passou. A cada segundo que ele foi freando, o velocímetro dele foi diminuindo 18 km por hora, em média, tá, gente? Com relação às unidades de medida, né? Quais são as unidades de medida no SI? Vai ser a unidade de medida da velocidade pela unidade de tempo. Então, a unidade de velocidade é metros por segundo, a unidade de tempo é segundo, e aí como que a gente faz metros por segundo dividido por segundo? A gente faz assim, olha, metros por segundo dividido por segundo, e aí se eu quiser eu ponho 1 aqui embaixo, olha. Isso aqui é uma divisão de fração. Vocês lembram o que faz na divisão de fração? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vocês aprenderam isso? Lembra disso? Eu lembro. Ah, sim. Lembra? Então fica assim, olha. Eu né? não lembro. Não lembra? Então eu estou pegando metros por segundo e dividindo por segundo, né? Aí se eu quiser eu transformo o segundo em fração, basta colocar 1 embaixo dele. E aí essa divisão vai virar uma multiplicação. Você vai repetir a primeira fração, a de cima, e vai multiplicar pelo inverso da segunda aqui da de baixo. Olha. O 1 estava embaixo, vem para cima, o S estava aqui em cima, ele passa, vem para baixo. E aí na multiplicação você multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Olha. Então metro vezes 1 dá metro, e segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Então a unidade de medida da aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? Concluímos então que a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo ao quadrado.